eu só consigo ser suave e feminina nos ambientes que é para eu ser suave e feminina, porque tem um lugar para ser, quando eu tenho confiança interior. Quando eu sou forte por dentro, eu posso ser suave por fora. Quando eu sou fraca por dentro, eu não vou conseguir ser suave. A minha suavidade por fora é uma mentira. Ou eu vou ser aquela pessoa... Eu tenho certeza que você já viu, Franci Carmen, essas pessoas que são muito fortes por fora, mas basta alguém falar alguma coisa, essa pessoa perde completamente o controle. Tipo, como a gente fala, sai das estribeiras, né? Exatamente. Assim. Então, ela só é uma então, casca. não é forte, Não né? é forte. Ela tá usando uma casca. Então, tem uma história que é muito interessante. Tinha uma mulher que ela era muito doce. E ela tinha essa capacidade, essa doçura, mesmo num mundo tão difícil como a gente vive. E uma pessoa chegou para ela, assim, como é que ela conseguia ser tão doce? Ser uma pessoa tão calma, assim, mas de um lugar de tanta integridade, serena, né? E aí ela falou que porque quem é forte não precisa provar que é forte, porque já é. Eu não preciso provar algo que eu sou para o mundo. Então, esse reconhecimento da minha força, que todos nós temos, mas não é cultivada. Sim. E aí você aprende tudo isso vivenciando, estudando Vedanta, não é isso? Exatamente. Eu sei que você também dá aula de yoga para mulheres e, enfim, ensina mulheres a se sentirem mais autoconfiantes nos relacionamentos. Eu observo muito também, por onde eu ando, conversando com as mulheres, às vezes vendo, participando de alguma coisa, que realmente as mulheres, elas estão muito... Isso aqui a gente tá vendo aqui algumas imagens dos lugares que você viveu agora, há pouco tempo, não é isso? São lugares que eu vivo na Índia. Na verdade, é à beira do rio de uma das casas que eu fico estudando. Aí sou eu vestida de sari num templo, fazendo uma oferenda. Aí é uma imagem, é a arte tradicional do Kerala, aí é uma das imagens... A Índia tem uma grande reverência à Mãe Divina. E a Mãe Divina em todos os seus aspectos. Então, são todos os arquétipos que compõem a nossa vida. Então, nós temos essa guerreira interna. Sim. E a Índia, né, essa cultura, ela traz todas essas imagens desse lado feminino. Certo. Então, essa Mãe Divina, em vários momentos, ela aparece de uma forma diferente? Isso, ela aparece de muitas formas diferentes. Ela aparece como a mãe, dona de casa, que tem filho. Ela aparece como uma guerreira. Ela aparece como uma mulher que não é a mãe, mas o arquétipo da amante. Ela aparece como uma mulher compassiva. Ela aparece até existem imagens dela como uma mulher, como uma senhora mesmo. Que você vê a pintura, ela tá velha. Sim. Eles reverenciam cada fase da vida de uma mulher como divina. Então, você vai ver, na Índia tem muitos deuses, a gente fala isso. Mas não é que tenha muitos deuses, é que, na verdade, eles usam essas simbologias para fazer com que a gente aprenda sobre cada fase da nossa vida. Então, vai ter a deusa que representa a nossa fase da infância, da adolescência, de quando a gente menstrua. Legal. Então, tem todo o ciclo da vida humana dentro dessas deidades. E quando você atende, por exemplo, as mulheres que você faz mentoria, e são diversas situações ou elas vão muito buscar por conta de relacionamento? Eu recebo muitas mulheres que vêm buscar com relação a relacionamento. E desconexão consigo mesma, falta de prazer, não conseguem celebrar, estão sempre nesse modo de defesa, nesse modo de planejamento, parece que nunca a vida está boa. Então, eu ensino elas a relaxar, através da respiração, através da dança, através do corpo. Eu não preciso dar nada que ela não tenha, não é um ensino verbal, é mais técnicas corporais. E, de repente, ela encontra o que ela precisa encontrar. E que para muitas que estão aqui assistindo agora, né, esse nosso bate-papo, pode parecer assim, quando a mulher, por exemplo, ela nunca ouviu falar em nada disso, ela pode estar pensando assim, meu Deus, que viagem essa conversa, né?
Com certeza. Que viagem. Mas, assim, o que a gente pode dizer é que você se permita, né? Nesse início de ano, a gente está iniciando um novo ano. Então, se permita conhecer, pelo menos, ter essa curiosidade. Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu gosto de aprender coisas diferentes, ver. E aí, depois eu escolho se eu sigo aquilo ou não. Né? Mas é interessante, porque senão a gente não traz novidade para a nossa vida, fica aquela coisa esquisita, a mesmice. É que né? essa tradição, o que eu acho interessante dessa tradição, primeiro de tudo, é que não existe nada de conversão. Então, você pode praticar yoga anos da sua vida. E você não precisa tem nada a ver com religião, né? Isso, eu sigo, porque eu decidi seguir. Sim. Mas quando eu comecei a praticar yoga durante anos da minha vida, eu nunca me via realmente como uma pessoa religiosa hindu. E eu tenho várias alunas, não existe esse processo de conversão. Você precisa se converter a isso, você precisa aceitar a minha verdade. Não existe isso na tradição védica. Não existe um profeta, não existe um messias, que você precisa acreditar nele e negar todos os outros. Sim. Isso não existe. Existe uma exploração das possibilidades que um ser humano tem. Uma exploração através... Quantas técnicas de yoga existem? Então, existem diversas técnicas respiratórias, diversas técnicas de movimento corporal, diversas técnicas de visualização. A gente sabe que a ciência hoje tem pesquisado muito sobre o yoga e é comprovado. Não é mais uma coisa que é só mística. Antigamente, talvez as pessoas mais céticas poderiam dizer: ah, isso é só misticismo. Hoje, se você fizer uma breve pesquisa no Google, você vai ver que os efeitos do yoga são muito catalogados. E ainda são efeitos muito pequenos que são catalogados, porque eu tenho certeza que com mais pesquisas eles vão descobrir as profundidades que essa prática pode trazer. Yoga, a dança clássica, essa arte marcial, porque é tudo construída na mesma fundação, que é para olhar para você, para se conhecer melhor, para respirar um pouco, sai um pouco daqui e vem para cá, e vem para a barriga e desce, porque a gente está o tempo inteiro pensando. Sim. Tem gente que acha que só existe vida se você estiver pensando.